nós vamos falar um pouquinho acerca da restauração do templo de Jerusalém, tá bom? Esdras capítulo 4, versos 17 ao 24, eu vou ler na versão NVI, e o texto diz assim, para não perder muito tempo, vamos lá. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes, a oeste do Eufrates, saudações e paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob as minhas ordens se fez uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis, que tem sido um lugar de rebeliões e de revoltas. Jerusalém teve reis muito poderosos que governaram toda a região do oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram nenhum prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do rei Dário, o rei da Pérsia. Vamos lá, gente, Jerusalém aqui estava destruída. De repente começa um movimento de restauração. Preste bem atenção. Jerusalém estava totalmente destruída, mas de repente começa um movimento de... Assim as nossas vidas. Por muitas vezes a obra está parada, mas Deus de repente começa um movimento para restaurar. Então Jerusalém estava destruída, começa um movimento de restauração. E durante esse movimento de restauração, os samaritanos, eles se disponibilizam para ajudar os judeus. Todos nós sabemos que os samaritanos e os judeus é o mesmo povo, só que foram separados por conta do reinado de Israel, as tribos divididas. Então agora nós temos o mesmo povo dividido em dois, os judeus e os samaritanos. Então os judeus, eles queriam reconstruir o templo, os samaritanos estavam adorando no templo, na época do exílio babilônico, nos estrondos, onde não tinha mais nada, eles adoravam naquele lugar. Então eles queriam ajudar. Só que aí os judeus falaram o seguinte: não dá, vocês têm mãos impuras. Os samaritanos não podem ajudar na construção do templo. Então os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos e os samaritanos ficam revoltados. E essa revolta começa a fazer uma certa oposição à reconstrução do templo. Então, já que a gente não vai ajudar, ninguém vai reconstruir nada. Os samaritanos aqui, por terem sido rejeitados, eles começam a tramar contra os judeus e contra toda a obra que eles haviam iniciado. E aí eles enviam uma carta para o rei assírio, que tinha enviado um decreto para a construção do templo de Jerusalém. E eles dizem o seguinte: toma cuidado com os judeus, porque quando eles estiverem construído o templo, fortalecido a sua cidade, reconstruído os muros, eles vão atacar os assírios e vão dominar vocês. Eles vão se rebelar contra vocês. O rei assírio, então, com medo de uma futura guerra contra os judeus, ele manda parar a obra. E essa obra, a Bíblia diz que ela permanece interrompida por alguns anos, ou seja, a obra começa e é interrompida por algum tempo. Vamos entender essa história para que ela venha fazer sentido para você. Jerusalém havia sido destruída e o povo de Deus havia sido levado cativo. Cativeiro é uma espécie de escravidão. Só que você não fica teoricamente escravo, tendo que trabalhar ali forçado. Você tem direito à moradia, você tem direito a comer, tem direito a beber e paga impostos muito altos. Então Jerusalém é destruída, os judeus eles são capturados, levados até a Babilônia e eles precisam trabalhar ali cativos e não podem sair dali. Eles têm que prestar agora, estar debaixo da autoridade do rei babilônico. Aí, antes de tudo acontecer, a Bíblia diz que Jeremias havia profetizado um juízo de Deus sobre a vida do povo. Antes do exílio babilônico acontecer, Jeremias já estava enxergando algo que aconteceria no futuro. Jeremias disse: um tempo de destruição, exílio e desgraça está vindo a passos largos. Jeremias pregou, mas ninguém ouviu a voz do profeta. Durante os últimos anos do reinado de Judá, o próprio Jeremias alertou o povo à destruição de Jerusalém. O exílio babilônico estava chegando, exortando o povo ao arrependimento. Gente, arrependei-vos. Um juízo de Deus está vindo sobre o nosso povo. Mas o povo não deu ouvidos à voz do profeta. E essa questão de não dar ouvidos à voz do profeta de Deus era algo muito comum naquela época. Só naquela época, amém? Isaías também profetizou durante o reinado de alguns reis. O rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. As suas palavras advertiam sobre um julgamento futuro de Deus que estava por vir. Uns escutaram, porque a Bíblia diz que sobre Israel levantavam-se bons reis, mas aquele rei morria e o povo voltava a um ciclo de padrão repetitivo, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Então o povo não estava dando ouvido à voz dos profetas.
Aí a Bíblia vai dizer que Miqueias, um outro profeta contemporâneo de Isaías, profetiza contra a injustiça social e a corrupção de Judá, também prevendo um julgamento da parte de Deus. Sofonias advertiu o povo sobre o dia do Senhor, ou seja, o dia em que Deus iria pesar a mão sobre o seu próprio povo por conta dos seus próprios pecados, idolatria e desobediência. Abacuque, mais um profeta, também anunciou o julgamento que viria sobre Judá pelas mãos dos babilônios. Então aqui nós estamos vendo uma coletânea de profetas anunciando uma destruição, anunciando um exílio, anunciando uma desgraça. Resumindo, Deus usou vários dos seus profetas para anunciar a tragédia futura. Essa é a misericórdia de Deus. Deus, ele dá vários avisos. Meu filho não vai por esse caminho, meu filho não faz aquilo, meu povo não anda por aqui, fica por aqui. A Bíblia diz em Salmos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, a palavra de Deus, ela serve como um guia, como uma bússola, como um GPS, para que nós possamos dar passos conforme a vontade de Deus. Quando o povo se desvia do seu caminho, Deus usa um homem de Deus, uma boca profética, um sacerdote, um pastor, um líder espiritual, um mentor espiritual, para dizer, esse caminho não é um caminho de paz, esse caminho não vai te levar a um destino de luz, então tome cuidado. Então Deus levanta os seus profetas, os profetas começam a falar ao povo, mas o povo não estava nem aí, fingiam que nem era Deus que estava falando e não dava ouvidos às palavras dos profetas. Os profetas aqui advertem o povo de Deus sobre consequências da infidelidade. Chamam o povo ao arrependimento, mas infelizmente as palavras dos profetas estavam sendo ignoradas. O resultado, decreto, exílio babilônico. Uma tragédia, um desastre anteriormente anunciado. Esse desastre anunciado anteriormente acontece. O povo de Deus é destruído. O templo do Senhor é destruído e o povo é levado cativo para a Babilônia. Se destrói tudo e ainda leva o povo para fora do seu país. E aí eles permanecem nessa condição de exílio por 70 anos, até que os assírios conquistam a Babilônia, uma outra guerra, e permitem que apenas uma parte dos judeus voltem para reconstruir as suas casas, o templo e os muros da cidade. Então os assírios agora conquistam, eles dizem o seguinte, a partir de agora a gente vai liberar uma parte desse povo volta, outra parte fica. Aí o livro de Esdras vai ficar marcado por um tempo de reconstrução, restauração do povo judeu, depois de muitas décadas de cativeiro, 70 anos, 7 décadas de cativeiro. O povo já tinha pago o preço pelos seus pecados. Chegou a hora de restauração. Porém, durante o tempo da restauração, uma forte oposição se levanta e interrompe a obra. Olha só, presta atenção numa coisa, isso aqui é uma chave importante para mim e para a sua vida. O povo já tinha pago o pecado. O tempo que Deus tinha anunciado de sofrimento, de destruição por conta das atitudes do povo eram de 70 anos. 70 anos se passam. Deus, ele intervém e o povo volta a reconstruir a sua casa, a sua cidade, a reconstruir os muros. Só que a oposição se levanta. Algumas coisas aqui nesse texto vão ficar muito evidentes. Primeiro, a palavra dos profetas que não foram ouvidas. Um profeta, quando fala a boca de Deus, alguns ouvem, outros não. A obra fica parada. E a oposição e a resistência do inimigo. Então a gente tem os profetas falando e o povo não dando ouvido. A gente tem também aqui uma obra que fica parada. A oposição forte, a resistência do inimigo. Quando as pessoas não ouvem a voz de Deus por meio do homem de Deus, quando as pessoas não respeitam uma autoridade espiritual, essas pessoas, no mundo espiritual, são entregues à sua própria sorte. Ou seja, elas se tornam vulneráveis às armadilhas do mundo espiritual contra elas. Deus, ele levanta os seus ungidos para instruir o seu povo. E aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, esses rompem. Essa semana eu recebi tanta mensagem para corroborar com essa ministração. Eu tenho recebido muitas mensagens. 2 em especial eu recebi dizendo o seguinte: pastor, eu tenho participado de todos os seus estudos. A minha vida está muito melhor, mas não sei, tem área que não vai, está travada, não acontece, pastor, o que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Em contrapartida, eu recebi algumas outras mensagens, uma delas foi da Lilian do Kids, que me diz o seguinte, ela falou, pastor, tem 1 ano e pouco que eu estou na EVA e minha vida só anda para frente, rompeu, aconteceu, minha vida profissional está andando, e está andando, meu relacionamento com meu filho que não era bom está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Mas em contrapartida, outras pessoas me dizem o seguinte, pastor, não está acontecendo, eu não estou conseguindo, pastor, as suas ministrações são poderosas, eu estou tentando praticar, mas tem alguma coisa que está me travando. Presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Uma parte não dá ouvido à voz do profeta e vão para um exílio, sofrer ali a opressão do inimigo. Aí, gente, uma obra fica parada, um decreto de um rei mediante a uma oposição. Isso aqui é uma amostra de como o inimigo trabalha nas nossas vidas. O mundo espiritual, o mover espiritual, nós já estudamos muito sobre o mundo espiritual.
Todos sabem que nós somos seres tricotômicos, dotados de um corpo, alma e espírito. Mateus 26:41 diz, o espírito está pronto, mas a alma é... O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a nossa natureza carnal é inclinada ao pecado. A nossa natureza espiritual é inclinada para as coisas de Deus. Muitas vezes, eu já falei isso para vocês, a nossa prosperidade, as nossas bênçãos, a nossa família bem-sucedida, tudo isso é criado lá no mundo espiritual. Nós vivemos na terra aquilo que o mundo espiritual nos permite viver. Reverbera aqui na terra uma realidade do mundo espiritual, uma nova dimensão. E olha só, gente, que interessante, a obra fica parada. E é literalmente dessa maneira, uma mostra da maneira como Satanás trabalha nas nossas vidas. Primeiro, o diabo ele trabalha nas pessoas. E depois ele trabalha contra as pessoas. Esse texto está mostrando muito claro que a primeira coisa que o diabo faz é manter as pessoas aprisionadas no pecado, na desobediência, na idolatria, na maledicência. O diabo tem as suas múltiplas formas de trabalhar e acorrentar as pessoas, manter essas pessoas aprisionadas. E na hora que essa pessoa consegue romper o ciclo do pecado, agora o diabo começa a trabalhar contra você, te lançando resistências para você não vencer. Então são duas fases. A primeira fase é quando você está vulnerável, e o inimigo ataca a sua mente, ele começa a fazer com que você faça coisas onde você se torna o quê? Uma marionete na mão dele. Mas a partir do momento que você vence essa primeira etapa, vem a segunda etapa. A segunda etapa são obstáculos. E são esses obstáculos que você precisa vencer, romper para poder despontar, crescer. Então primeiro ele trabalha na pessoa e depois ele trabalha contra a pessoa. Primeiro ele envolve no pecado, na desobediência, Aí depois que ele envolveu em tudo isso, ele aprisiona. Ele leva cativo, ou seja, agora ele é que domina a sua vida. Você só vai até onde ele permite. E mantendo essas pessoas cativas aonde? Nas suas próprias impossibilidades. Tem gente que está cativo ao medo, tem gente que está cativo a uma fé adoecida e não consegue romper na vida. Aí uns conseguem se libertar desse aprisionamento, desse cativeiro. O texto diz que uma parte dos judeus foram libertas, mas a outra parte permaneceu cativa. Aqui é uma história da vida real, é literalmente Deus mostrando a movimentação do mundo espiritual. Aqueles que são libertos, agora sofrem oposição. Então não fique pensando que depois que você aceitou Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas. Agora vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Depois que você aceitar Jesus, antes de Jesus, o diabo trabalhava em você. Agora ele vai trabalhar contra você. A ideia dele é te escravizar. A ideia dele é te levar de volta para o cativeiro. Os que são libertos, agora sofrem oposição. Primeiro o diabo ele vem, envolve, e depois ele se opõe. Você está entendendo isso? Primeiro ele te envolve no pecado, na desobediência, na idolatria, e depois ele se opõe. O que é essa oposição, pastor Vitor? É uma barreira contra a vida daquele que foi liberto. E tem muita gente que não consegue entender isso, e é por isso que não rompe, não cresce e não desenvolve. O diabo ele vai criando as suas resistências. Para quê? Para que a obra da tua vida pare. Assim como os inimigos físicos que apontam para o inimigo espiritual, essa é a revelação profética da palavra. Os inimigos físicos fizeram o quê? Pararam a obra. Conseguiram parar uma obra que já havia um decreto. Eles pararam a obra do povo de Deus. Você vai ter que parar de construir. Você vai ter que parar, vai ter que ficar nesse estágio. A obra vai ser interrompida. Agora, olha só. Tudo que o diabo quer é parar a igreja, parar a sua vida, parar seu casamento, parar a sua família, parar sua vida profissional. Tudo que o diabo quer é te parar, tudo que ele quer é te parar. Então presta atenção nisso em nome de Jesus. O diabo não quer que você cresça na palavra e também não quer que você seja maduro na fé. Se tem duas coisas que Satanás não quer que você seja, é maduro na palavra. Uma pessoa crescendo na palavra, se desenvolvendo e que você esteja maduro na fé. Porque a partir do momento que você é firme na palavra, você vai usar a palavra para confrontar as ações do diabo. E quando você é maduro na fé, o diabo não consegue te vencer, porque você alcançou o que? A maturidade. E é assim que funciona. E quando você não ouve a voz do profeta, daquele que te instrui na palavra, o diabo envolve. Aonde, pastor? No pecado. É o pastor falando, não vai, não peca, não faz isso, não se relaciona antes do casamento, meu filho. E aí você está ouvindo, mas a carne está vencendo. O que mais, pastor, que acontece? Na desobediência, é Deus falando, não vai por esse caminho, e você desobedece, isso desagrada o coração de Deus. Na maledicência, se envolve em conversas que não era mais para estar se envolvendo, porque você já é um crente maduro. E aí você está aprendendo, mas está entrando aqui, está saindo aqui, com isso você se torna uma presa fácil na mão do inimigo. E depois que ele leva para o cativeiro, infelizmente, alguns
não conseguem vencer a oposição e não conseguem voltar do cativeiro. Uns voltam e outros... Por isso que tem muita gente que depois que sai da igreja não tem mais força para voltar, não consegue mais voltar. Você vai atrás, você busca, liga, pede para a intercessão orar, pede para os boas-vindas buscar, a pessoa tenta, mas não consegue mais voltar. Por quê? Porque está presa no seu cativeiro. Glória a Deus pela vida daqueles que voltam, não importa o que aconteceu. A igreja tem que julgar menos e abraçar mais. Ah, mas a pessoa saiu lá atrás, não sei o que, aprontou, tá tudo bem, ela passou pelo cativeiro dela, Deus permitiu que voltasse, abraça a igreja não tem o papel de juiz, nós não estamos aqui para julgar a vida de ninguém, a gente tem que cuidar, exortar, ensinar na palavra, e aqueles que voltaram do exílio, o nosso papel é abrir o braço e dar um abraço bem gostoso nessa pessoa. Voltando para o texto diz que a obra estava, diga, parada. O último versículo do capítulo 4 diz assim: assim a obra do templo em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano de Dário, o rei persa. A obra estava parada até que Deus levanta novamente um de seus profetas. A obra estava parada até que Deus começa a instruir novamente o povo pela palavra. E mediante a palavra do profeta, as coisas começaram a acontecer em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Aquilo que estava parado na sua vida vai destravar, um grande mover da parte de Deus vai começar a acontecer a partir de hoje em nome de Jesus. Amém ou não amém? Aquilo que estava parado vai começar a acontecer. Foi essa a palavra do profeta. Aí o capítulo 5 de Esdras começa. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Surgem 2 profetas, no meio de uma obra paralisada, e diz o seguinte: então Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo em Jerusalém, e os profetas estavam com eles e os ajudavam. Segundo a palavra do profeta, continua a obra. Mas olha que coisa interessante, 2 coisas aqui. Primeiro, os profetas profetizam no nome de Deus e os líderes começam a obra novamente. Os profetas profetizam, continua, e os líderes entendem. Olha só, o povo que anteriormente não ouvia a voz do profeta, passou a ouvir a voz do profeta. O povo que estava dando de ombros para os profetas, entrava aqui, saía aqui, os profetas falavam, eles não estavam nem aí, agora eles escutam. Então quer dizer, foi necessário passar por um exílio de 70 anos, de destruição, de dor, de desgraça, né, para poder ouvir a voz do homem de Deus? Agora eles decidiram ouvir. O mesmo povo que anteriormente não ouvia, os profetas anunciavam a palavra de Deus, e eles não estavam nem aí, agora o profeta fala uma vez e eles fazem. Agora não teve questionamento mais. Gente, você percebe isso aqui? Tem que quebrar a cara primeiro, infelizmente, para depois começar a ouvir a voz de Deus. Primeiro você quebra a cara, se arrebenta todo, passa vergonha e depois você vai ouvir a voz de Deus. Procura ser obediente antes. Você não precisa ser levado cativo, para exílio, para cativeiro, não precisa passar vergonha, não precisa passar constrangimento, para depois começar a ouvir a voz do homem de Deus. Aí depois percebe, eu tinha tudo, eu tinha palavra, eu tinha um Deus poderoso, mas eu fiquei com invejinha do povo pagão, porque eu queria os deuses dele. Eu tinha um Deus poderoso, eu tinha profeta, homem de Deus que me dava palavra, mas eu fiquei questionando demais, e aí quebrei a cara. Agora o povo que outra hora não ouvia e perece, né, porque não ouvia a voz de Deus, agora eles ouvem a voz de Deus. Agora eles passam a respeitar uma autoridade espiritual, e se move por obediência e por fé. Aí o texto diz que imediatamente eles começam a reconstruir o templo. E o texto também diz que os profetas de Deus estavam lá ajudando. Como que era a ajuda do profeta? Eles estavam carregando areia, cimento e pedra nas costas, sim ou não? Diga não. Sabe o que o profeta faz, o sacerdote faz? Instrui na palavra. Enquanto o povo estava ali trabalhando, os profetas estavam instruindo, orando, dando a direção para que o povo pudesse ter destino. O pastor Fernando sempre não fala aqui, sempre não ora e fala: abençoa os nossos pastores que estão nos guiando rumo ao nosso destino profético. Você está sendo guiado, Deus tem colocado um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família, pastores para guiar a sua vida conforme a palavra de Deus. Esse é o papel do homem de Deus, instruir o povo na palavra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Tem muita gente que fica esperando com que o pastor fique lambendo as suas feridas.
Pastor não tem papel de lamber ferida de crente. Na verdade, nem a Bíblia, nem Deus lambe ferida de ninguém. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que penetra até o mais profundo da tua alma para ferir juntas e medulas. Ou seja, é literalmente para confrontar, para que haja uma nova criatura. Então Deus confronta a mim e a você. Quantas vezes Deus me confrontou? Na minha fase, o início do meu ministério, na nossa igreja lá em Alphaville, lá atrás, eu lembro que uma vez eu passei por uma crise no casamento, e eu fui sentar com o meu pastor esperando que ele falasse: meu filho, você é o melhor obreiro que eu tenho, você é um menino que vai ser formado pastor aqui na igreja, eu fiquei esperando. Sabe o que ele falou para mim? Você tem sido um Davi, hein? Aí eu, olha, sou um Davi, você é um guerreiro na igreja, arruma tudo, e cuida de tudo, mas na tua casa você é um Davi também, um derrotado. Aí eu olhei para ele, aquilo doeu no meu coração, minha vontade foi de sair da igreja reclamando, falando: tá vendo, primeira vez que eu precisei do pastor, olha só o que ele vem falar para mim, que eu sou um derrotado. Aquilo me confrontou de tal maneira, que eu falei para mim mesmo: nunca mais, homem nenhum, ninguém, pastor, ninguém vai me chamar de derrotado, eu não vou dar motivo mais para ninguém falar um A de mim. E aí eu olhei para dentro da minha casa, fechei a parceria com a minha esposa e falei: vamos salvar esse casamento, vamos salvar essa família, vamos fazer a coisa acontecer, ninguém mais me chama de derrotado. Aquilo mexeu comigo, mas foi muito bom. Imagina se ele tivesse passado a mão na minha cabeça: ai filho, é assim mesmo, sua esposa. O que eu queria que ele falasse? Falasse mal da minha esposa, sei lá. A culpa é dela, sua vida não está dando certo porque a culpa é dela. Não, a culpa é tua. Na hora que ele falou: você, assume a responsabilidade, porque sua casa está uma derrota. Você está igualzinho Davi. Excelente no que faz na obra, mas péssimo cuidando da sua casa. Aquilo ali, pronto, foi o que eu precisei ouvir para me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi o que eu precisei ouvir para ter uma vida restaurada, uma vida mudada na presença de Deus. E olha só, depois de crescimento na fé, de maturidade espiritual, olha o que Deus entregou nas nossas mãos. Então cabe a nós, é a nossa decisão seguir ou não a orientação do homem que Deus tem levantado para cuidar da nossa vida espiritual. A história bíblica mostra o destino dos que ouviram e dos que não ouviram. E no final das contas, a decisão de uma vida melhor é tua. Acreditar e se mover na palavra, ou não acreditar, não dar ouvidos e ter que enfrentar os cativeiros da vida, os cativeiros das impossibilidades. E mais uma vez eu te digo, eu falo isso sempre aqui: cuidado com as vozes que você anda ouvindo em nome de Jesus. Tem voz do inferno maligna que só fala para te destruir. Acorda, igreja. Você só tem que ouvir 3 vozes, diga 3 vozes. A primeira, você está cansado de saber que é a voz de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito forte: a voz de Deus é a mais difícil de se ouvir. Sabe por quê? Porque para ouvir a voz de Deus, você precisa estar conectado com Ele em santidade. Tem muita gente que fala: eu ouvi a voz de Deus, não, Deus me deu essa direção, não, Deus me falou. E aí você olha a vida da pessoa, está atribulada, está cheia de problema, está fazendo um bocado de coisa errada e Deus está falando. Eu vejo Deus interrompendo o tempo de silêncio e fala na Bíblia, parando de falar com pessoas. O tempo de Eli, Ofni e Finéias, a Bíblia diz que já não se ouvia mais a voz de Deus. No templo tinha adoração, tinha culto, a Arca da Aliança estava lá. A Bíblia diz que o culto de Ofni e Finéias era como coices diante do altar do Senhor. Deus rejeitava aquele culto. E o povo ainda dizia o seguinte: estamos adorando a Deus. A presença de Deus não era mais manifesta, Deus não falava mais com o povo, porque o povo vivia idolatria, desobediência, promiscuidade, prostituição, com prostitutas cultuais, levavam mulheres para dentro do templo, do altar de santidade, e ainda o povo queria que Deus se manifestasse e falasse. Para você ouvir a voz de Deus, eu não sei para você, mas para mim não é toda hora que Deus fica aqui na minha cabeça falando, não. A gente precisa estar conectado. Quando eu estou desconectado, preocupado com as coisas, ansioso com alguma coisa, não escuto a voz de Deus. Agora, quando eu estou conectado em Deus, eu paro e eu começo a me conectar com o Senhor, em santidade, buscando a presença real de Deus, e aí Deus começa a falar aos nossos corações. Então você precisa estar preparado para falar com Deus. Para com essa conversa: Deus falou, Deus me deu a direção. Toma cuidado com a sua própria vontade, achando que é Deus que está falando, para você não quebrar a sua cara. Para Deus falar com a gente, nenhum fruto do diabo pode estar sendo manifesto nas nossas vidas. O que é isso, pastor? Vamos lá, a Bíblia diz em Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo e os frutos do diabo, que são as obras manifestas na carne. Olha só, os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Aquela pessoa que consegue dominar o seu ímpeto, que na hora que chega em casa, qualquer coisinha acontece, já solta aquele grito, já xinga a mulher, xinga os filhos. É uma pessoa que não tem domínio próprio. Se não tem domínio próprio, não tem o fruto do Espírito.
É aquela pessoa que está no carro, não aguenta levar uma fechada, que já mostra o dedo, que já xinga, que já arruma confusão. Isso é falta de domínio próprio, mostra o quanto você está destemperado, desequilibrado emocionalmente. Aí o texto vai dizer aqui, mas os frutos do diabo são manifestos na carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Do nada a pessoa fala, não tolera aquela pessoa. Como é que Deus está falando com você se você está odiando uma outra pessoa? Eu não consigo olhar para a cara daquele irmão. Ai, ele é muito metido, passa na igreja, não olha para mim. Você está começando a gerar um sentimento ruim dentro de você, e esse sentimento, ele bloqueia ali a sua intimidade com Deus. Como é que você quer ouvir Deus se você está odiando alguém? Posso continuar em nome de Jesus? Amém. Ciúmes, obra do diabo, ciúmes. Pessoa ciumenta demais, o marido não está fazendo nada e a mulher está achando que tem pelo em ovo. Para isso, não, Deus também vai cortar relacionamento com você. É homem com mulher, mulher com homem, uma maluquice na cabeça que eu falo, Jesus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, confia. Ora, fala, Deus, guarda meu marido, guarda minha esposa, mas confia. Aí o ciúme está interrompendo ali o seu ponto de contato com Deus. A ira, pessoas que ficam iradas rapidamente, começa a falar, já está nervosa. Gente egoísta, é gente que só quer resultado e nunca dá fruto. Gente egoísta, sabe que é gente egoísta? Gente egoísta é aquela que só quer para si, Deus está dando, Deus está fazendo, e aí você está vendo o irmão do lado passando necessidade, mas não tem coragem de olhar e falar, está precisando de uma cesta básica, crente? Posso te ajudar em alguma coisa, irmão? Egoísmo, é pessoa que só quer resultado. Vai ter tanto resultado, é que nem caixa d'água, vai encher, vai inflar, vai estourar de tanto resultado. Mas isso não está ligado com o seu propósito. Chegou a hora de você olhar para as pessoas que estão ao seu lado ali, abençoar, cuidar. Princípio da generosidade. Deus ama aquele que dá, que empresta aos pobres. Esse Deus faz multiplicar, dá com juros largamente vantajosos. Dissensões, pessoas que ficam, dissensões e facções, lançando palavras uma contra a outra. Aí eu chegar no pastor Severo, aí pastor Severo eu não sei, mas o pastor Fernando hoje, sabe, acho que não vai. Aí o pastor Severo, já começa aquela fofoca no meio da igreja. Ai, agora eu venho orar, pareço um santo. Não, Deus fala comigo, Deus não vai falar com você. Aí você quer mais? O texto fala sobre inveja. Gente, esse aqui é um sentimento que se você não cuidar, ele nasce rapidinho no seu coração. O vizinho compra um carro, você fala, mas eu estou trabalhando mais do que ele, como é que ele já trocou de carro e eu ainda não? A inveja, ela começa a brotar no seu coração e você nem percebe. Você precisa aprender a ter consciência de si mesmo. Você precisa começar a olhar para a tua vida e falar, pera, tem alguma coisa errada. Poxa, meu irmão está rompendo, minha irmã, meu cunhado. Tá. Chegou a vez dele, que Deus o abençoe, Deus tira esse sentimento do meu coração. Aí a Bíblia vai mais além, orgia, embriaguez e muitas outras coisas mais. Então é mais ou menos assim, se você estiver envolvido em alguma dessas coisas, a Bíblia diz que você não vai herdar o reino de Deus. Não herdar o reino de Deus não significa que você não vai para o céu, preste atenção. São duas coisas diferentes. Salvação é diferente da dimensão do Espírito, do reino de Deus. O reino de Deus é uma dimensão a qual Deus reverbera sobre as nossas vidas. É uma nova realidade, primeiro realizada no céu e depois acontece na terra. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar limpo, você precisa estar puro, o coração tem que estar aberto. Então, para ouvir a voz de Deus, não é fácil. Então, não fica achando, eu vou ouvir a voz de Deus. Miriam e Arão estavam na tenda falando mal de Moisés, o irmão deles. O Moisés levantado por Deus para cuidar do povo. Aí Miriam e Arão estavam falando mal, aí Deus na hora falou, opa, vocês querem ouvir a minha voz? Por acaso Deus só fala com Moisés? Aí Deus, vou falar com vocês. Moisés, vai lá para dentro. Miriam, falou demais, lepra. Deus lançou uma lepra sobre a vida dela. Deus lança uma maldição sobre a vida de Arão, porque estava falando do homem de Deus. Então, em nome de Jesus, crente, não deixa com que o diabo entre na sua mente. Tem coisa que você precisa falar, Senhor, esse sentimento não é do Senhor, tira do meu coração. Eu não posso ter um espírito de Miriam, um espírito de Arão, caminhando junto e falando mal. Então, se você anda envolvido em algumas dessas coisas, a Bíblia te alerta. Não tem como ouvir a voz de Deus. Segunda voz que você deve ouvir é a voz de quem te ama. Mamãe, papai, esposa, marido, irmãos, pessoas que te amam. Sabe por quê? Porque quem te ama verdadeiramente corrige. Quem te ama verdadeiramente vai pagar o preço para estar perto de você quando você precisar. É assim ou não é uma mãe? Na hora que a mãe fala, filho, não faz isso. Aí o filho vai lá e faz quebrar a cara. Mas quem sempre está junto com a mãe? O filho vai preso, quem é que vai lá para a penitenciária levar a marmitinha para ele? Quem é? Os amigos vai? A mamãe que vai.
Sabe por quê? Porque ama. Então você precisa aprender a ouvir as vozes certas. Primeiro, a voz de Deus, mas para ouvir a voz de Deus tem que estar conectado com Deus. Segundo, a voz de quem te ama. E terceira, a voz de quem te instrui na palavra, que vai te confrontar, mas vai te guiar e vai te colocar no caminho certo. Fora isso, toma muito cuidado em nome de Jesus, para de ouvir as vozes dos medrosos e dos doentes. O que é isso, pastor? Tem gente doente na fé que só vai abrir a boca para te adoecer na fé. E tem medroso que vai abrir a boca para te aprisionar no medo. Toma cuidado com essas vozes em nome de Jesus, amém? Amém ou não amém? Amém. A obra estava parada, Deus levanta um profeta. Não, na verdade dois, Ageu e Zacarias. E aquilo que estava parado começou a acontecer, diga, acontecer. Fala para a pessoa que está do seu lado, a obra vai começar a andar, a vida vai começar a destravar. E aí de repente começa o mover do Espírito. Começa o mover do Espírito, a palavra de Deus por meio do profeta começa a criar todo um movimento. Entenda bem, a palavra de Deus gera um movimento na tua vida que você não tem noção. Pague o preço que for para estar no ambiente da palavra, ouça a palavra, coloque a palavra de Deus na prática no seu dia a dia. Cuidado, não deixa ninguém te arrancar desse ambiente. O inimigo vai fazer uma força tremenda para te tirar do ambiente da palavra. E você tem que fazer uma força tremenda para permanecer no ambiente da palavra. O ambiente onde Deus te plantou, onde Deus te colocou. A Bíblia diz que uma árvore só dá frutos depois de plantada e enraizada. Aí ela começa a crescer as folhas e consequentemente vem o fruto. Então, em nome de Jesus. Tudo que o diabo quer é tirar do ambiente da palavra, porque ele sabe que uma palavra declarada na tua vida, ela começa a gerar um movimento. A obra pode estar parada, a vida pode estar parada, mas uma palavra de Deus tem o poder de dar destino e movimentar a sua vida. A palavra de Deus movimenta as coisas. Anda debaixo da instrução que você vai ver o mover de Deus na sua vida. Anda debaixo da instrução que você vai ver o mover de Deus na sua. O rei manda parar, Deus manda continuar. Sabe o que aconteceu? O rei morreu, sumiu, desapareceu. Aí vem o próximo rei. Aí o inimigo vai usar a mesma estratégia. Gente, o inimigo vai usar a mesma estratégia, ele é incansável. Qual foi a estratégia do inimigo agora? Pera. Verso 3. Quem autorizou vocês a voltar à reconstrução do templo? Olha só, os samaritanos chegam para os judeus e falam assim: quem foi que mandou vocês começar? Vocês não sabiam que vocês tinham uma carta, um decreto que não podia reconstruir nada? Em outras palavras, vocês são atrevidos, né? Voltar ao trabalho sem a ordem do rei, o rei vai ficar sabendo, viu? Olha como o inimigo trabalha. Quem foi que mandou recomeçar? A estratégia é a mesma. O que ele faz? Manda uma carta. O que eles fazem? Manda uma outra carta para o rei. Mas o verso 5 diz, os olhos de Deus. Sabe o que significa os olhos de Deus? A proteção de Deus estava sobre os líderes judeus. E eles não foram impedidos de trabalhar. Mesmo debaixo de um decreto do rei que não podia trabalhar, os olhos de Deus, a mão de Deus, a proteção de Deus não impediu o povo de reconstruir o templo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Os olhos de Deus estão sobre você, oposição nenhuma vai te impedir de reconstruir a sua vida, reconstruir a sua casa, reconstruir a sua família, em nome de Jesus. Amém ou não? Aí o povo inimigo vai lá e manda uma carta para o rei dizendo assim: rei, o povo voltou a trabalhar assim em sua ordem. Olha o inimigo fofoqueiro. A resposta do rei aos opositores. Agora, presta atenção nisso aqui. Afastem-se do templo. O inimigo, os invejosos, pegou uma carta e mandou para o rei. E falou assim: rei, eles voltaram a trabalhar. Olha a resposta do rei. Afastem-se do templo. Não proíbam a construção. Deixe que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde fica e que foi destruído. Por meio dessa carta, eu ordeno a vocês que ajudem na construção. Olha o decreto do rei, agora vocês vão ajudar. Mas eles não aceitam a nossa ajuda. Não, mas eu não falei que vocês vão ajudar com mão de obra. Vocês vão mandar dinheiro, recurso, para poder reconstruir. Vamos lá, gente, as despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. E o dinheiro será tirado do seu tesouro real, isso é, dos impostos recebidos da província de vocês. Vocês vão trabalhar mais e pagar mais imposto para reconstruir o templo do Deus de Israel. Você estava mandando para a obra vai continuar e o recurso vai sair do seu bolso. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles precisarem.
Se ele precisar de boi, você vai dar boi, carneiro, carneirinho para ser queimado como oferta no templo de Deus. Deem trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios e agradem ao Deus do céu. Ele nem conhecia esse Deus ainda, ele diz o Deus do céu. E orem pedindo bênçãos para mim. Eu quero a bênção desse Deus sobre a minha vida. Olha o que o rei diz. E se alguma pessoa desobedecer essa ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda tirada da sua própria casa. Depois fiquem a viga no chão e deixem essa pessoa pendurada. Olha o que o rei falou: se vocês mexer com eles, vão mandar matar todo mundo. Eles acharam que ia conseguir mais um decreto para paralisar a obra. Agora o rei diz: você é que vai financiar a obra. Aí o texto vai continuar. Além disso, se vocês fizerem algum mal para eles, eu vou mandar derrubar a casa de vocês e fazer um montão de entulho. Que Deus que escolheu Jerusalém, olha, que o Deus que escolheu Jerusalém como lugar onde ele deve ser adorado. Sabe o que ele está dizendo? Foi Deus que escolheu esse povo, não toca nesse povo, não mexe nesse povo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: Deus te escolheu, oposição nenhuma vai tocar na sua vida em nome de Jesus. Se Deus te escolheu, está escolhido, crente. Acabou. É assim que Deus vê o seu povo. É o meu povo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Você levantou sua mão para Jesus, Deus te escolheu, porque na verdade antes de você levantar a sua mão, foi Ele que soprou o seu nome lá no céu. A gente tem algo que a gente faz simbólico, que não é errado, mas na verdade a gente fala: você quer aceitar Jesus? Não, quem te aceita primeiro é Ele. Ele te aceitou, e aí você só está aqui levantando a mão e dizendo: eu quero andar com Jesus. O texto continua: qualquer que desobedecer esta ordem e tentar tocar, destruir o templo, vai ter que pagar a consequência, e que a minha lei seja obedecida em tudo. Sabe o que acontece aqui? O favor de Deus estava de volta na vida do povo. Fala para a pessoa que está do seu lado: o favor de Deus vai voltar para a sua vida. O povo de Deus estava reconstruindo o templo, reconstruindo as casas, obedecendo a voz de Deus por meio de seus profetas. Obedecendo. E você precisa entender: o povo de Deus conectado em obediência à palavra de Deus é uma potência. Eu vou repetir: o povo de Deus conectado em Deus através da obediência e longe dos pecados se torna uma potência na mão de Deus. O que te faz perder a potência é o pecado e a desobediência. Profetiza aí, vai, fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você vai se tornar uma potência na mão de Deus. Aí olha só como termina a história. Estamos terminando. Os líderes israelitas progrediram na construção, animados pela mensagem do profeta Ageu e Zacarias. Eles estão construindo ali o templo, as suas casas, o muro, e o profeta dando palavra, e o profeta ensinando na palavra. E a Bíblia diz que eles estavam tão animados com tanta palavra que Deus estava mandando sobre eles, que a obra estava passando rápido, estava acontecendo rápido. E eles terminam o templo conforme as ordens de Deus e de Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabam a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado à Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-a com alegria e adoração a Deus. Para essa dedicação eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício, e 12 bodes como uma oferta para tirar o pecado, um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram umas escalas dos sacerdotes, dos levitas, para o serviço do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. Eles voltaram para o livro de Moisés, voltaram. O povo que havia voltado do cativeiro comemorou a festa, estava no cativeiro, o tempo de festa chegou, o exílio acabou, tempo de festa. E aí o texto diz que no dia 14 do primeiro mês, todos os sacerdotes levitas não tinham se purificado, estavam todos puros. Eles mataram os animais para o sacrifício da Páscoa, em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmo. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios. E todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado agora a adorar ao Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Deus incluiu mais pessoas, incluiu gentios, pessoas de outras nações que não serviam a Deus, mas que passaram a conhecer e adorar esse Deus, foram inclusos nessa mesa da ceia. Também comeram durante 7 dias. Quantos dias de festa? 7 dias. Eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito felizes e contentes porque o Senhor havia feito o rei da Síria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo.
Aqui o texto diz que o fim foi de grande alegria, o fim foi de festa. O povo reconstruiu o templo, a obra foi concluída. A presença gloriosa de Deus foi manifesta no meio do povo, e eles comemoram agora felizes e contentes. E eu falei tudo isso, na verdade, para te dizer que se você der ouvidos à voz do Senhor, que se você continuar aprendendo no lugar onde Deus te plantou, pode escrever, a sua vida vai mudar. Se você continuar dando ouvidos à voz do Senhor, se você continuar andando como o Salmo diz, lâmpada para os meus pés, um passinho de cada vez conforme a palavra de Deus, ei, escreve isso em nome de Jesus, a sua vida vai mudar, o fim vai ser de festa, de alegria, de gozo na presença do Senhor. Recebe essa palavra de Deus. Para quem está com a vida parada em nome de Jesus, Deus manda eu te dizer, o movimento hoje está sendo gerado no céu ao seu favor. Aquilo que foi parado, que foi impedido de avançar em nome de Jesus, todo decreto espiritual está sendo lançado fora, porque a sua vida começa a andar a partir de hoje em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! A ordem e a instrução é clara. Enquanto os profetas falavam, o povo não ouvia. Um exílio, cativeiro, prisão. Mas o homem de Deus começa a falar, as pessoas começam a entender a voz de Deus, começam a dar frutos. Fala para a pessoa que está do seu lado, um movimento está começando na sua vida, e aquilo que estava parado vai ganhar um novo rumo, em nome de Jesus. Agora fala assim, você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Amém. Tudo, como igreja, que nós precisamos é ouvir e praticar aquilo que nós aprendemos com Deus. Tudo que a gente precisa é ouvir e praticar a palavra de Deus nas nossas vidas. Pratica a palavra de Deus, anda de acordo com a palavra de Deus, obedece à voz do Espírito Santo, que Deus vai mudar a sua vida. Amém ou não amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.